Vamos lá, pastor Cleito. Agora nós vamos para a quarta igreja, segundo Apocalipse, capítulo de número 2, e o verso de número 18 a seguir. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerás, e serão quebrados como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amém, glória a Deus. Apesar da tradução que o irmão Márcio está usando é um pouco diferente, me chamou a atenção quando ele estava lendo ali, a gente vai chegar no versículo que fala de rins, né? E na tradução mais usual nossa fala mente, né? Existia muito dessa questão de entender que a parte mais íntima, quando falava de vontade, essas questões, utilizava mesmo a palavra rins, talvez fosse até a melhor tradução, mas aí a gente acaba depois traduzindo por mente, coração, essas questões que para nós hoje ela fica muito mais clara. Então quando você faz uma tradução, se falar assim de rins, fica um pouco, para quem ouve, acaba soando um pouco estranho, né? Mas era muito comum, principalmente dentro do judaísmo, essa questão de qual que é o centro da vontade, do conhecimento, essas questões dos sentimentos e ter a palavra rins. Mas aí indo para a quarta igreja, avançando nessa questão de Tiatira, mais uma vez a questão do julgamento ela vai aparecer quando da apresentação de Jesus. Então, mais uma vez, e o anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Então tem duas questões aqui, de conhecimento, olhos como chama de fogo, e os pés como latão reluzente, de julgamento. Essa figura do latão ou do bronze, muitas vezes ela aparece como forma de julgamento ao longo da Bíblia. Então nós temos aí duas questões. O Deus que tem os olhos como chama de fogo e que conhece todas as coisas. Aqui a gente pode lembrar do Salmo 139. O que para alguns é consolo, para outros é motivo de assombro. Quando a gente fala do Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conhece, e que sem que me haja palavra na boca, Deus já sabe, e que não há como fugir da presença de Deus. Se você descer até as partes mais profundas, Deus vai te contemplar, nos céus é a sua morada. Então tem essa questão. Para aqueles que estão caminhando na presença de Deus, para aqueles que procuram ter uma vida de comunhão com Deus, essa certeza de que esses olhos que conhecem todas as coisas acaba sendo um motivo de conforto, de glorificação. Porque imaginem
olhos que penetram e que conseguem compreender e conseguem ver o que há no íntimo, no coração de cada um de nós. Que o pensar está absolutamente descoberto aos olhos daquele com quem havemos de tratar ou de dar conta. Isso pode ser motivo de extrema aflição. Mas quando você tem uma vida de comunhão, não estou falando que não há erro. É o que Jesus fala para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo, não há intenção de cometer um pecado, um crime, trazendo para a linguagem jurídica a culpa e o dolo. Então, não há dolo. Quando nós olhamos e Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo, quem recebe essa mensagem, o impacto pode ser diferente. E ainda na sequência, além dos olhos como chama de fogo, tem os pés semelhante ao latão reluzente. Então fala de conhecimento e fala de julgamento. E eu conheço as tuas obras e a tua caridade. Aqui a tradução que você leu, ela acaba sendo mais fiel. Mais uma vez a gente volta na questão da caridade. Aqui a palavra literalmente é ágapo. Literalmente é o amor que a gente lê em Coríntios 13. Então tem a questão do filos, tem a questão de filia, tem a questão do amor ágape, tem essas questões todas. E aqui, quando a carta é endereçada, eu conheço as tuas obras e o teu amor, esse amor qualitativo, esse amor que aparece como sendo um amor genuíno de Deus, que aparece em Corinto, que aparece em outros textos, é a tradução melhor. Mais uma vez a questão da paciência, e aqui após essa apresentação já vem uma palavra de advertência. Então, mais uma vez essa questão do ensino fora da palavra. Então, existiam os que seguiam a doutrina, o ensinamento de Balaão, existiam os que seguiam os nicolaítas, e agora há os que seguem a doutrina de Jezabel. A discussão, Jezabel é literalmente ali, falam de ser a esposa de alguém ali, da cidade, só que aí a gente volta para a questão do literal e assim, assim como o ensino de Balaão, assim como a questão dos nicolaítas, a linha mais aceita é que Jezabel aqui é uma tipologia, é um tipo de uma mulher que levou Acabe à prostituição, à idolatria, que levou o povo de Deus, como diz Elias, a cochear entre dois pensamentos com um ensino absolutamente contrário. Então é necessário que um Elias se levante e que, mais para frente a gente vai ver aqui na carta, que haja ali a necessidade de que alguém seja, obviamente, o guardião da palavra, seja aquele que se posiciona e fala assim, não é assim, até quando vocês vão coxar entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Agora, se o Senhor é Deus, nós vamos seguir a Deus. Então, agora, vejam que mudam a forma, ou mudam os personagens, mas o conteúdo é o mesmo. Então, você fala de Balaão, você fala de idolatria e prostituição. Você fala de Jezabel, você fala de idolatria e de prostituição. Mudam os agentes que estão disseminando as heresias, mas o conteúdo é o mesmo. Levar a idolatria e levar a prostituição. São duas coisas sérias que rompem a comunhão. O profeta Isaías diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possam ouvir, as mãos encolhidas para que não possam salvar, mas existe algo que faz separação entre o povo e Deus. E esse algo é o pecado. O pecado, ele causa essa separação. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus santo, o Deus da Bíblia, ele é, como eu disse, um Deus santo. Pedro fala sobre isso. Estávamos conversando aqui na hora que foi chamado os apoiadores do estudo da Epístola de Pedro. E Pedro faz questão de inspirado pelo Espírito de Deus, de falar que nós devemos ser santo como santo é o nosso Deus. O nosso Deus é santo. E a idolatria e a questão da prostituição, elas acabam levantando essa barreira, fazendo essa separação. Porque Deus é santo, Deus não compactua com o pecado. O nosso
nosso pastor ele tem uma expressão: Deus não legaliza o pecado com o tempo. Não, eu fiz aqui, vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e continua na mesma prática. Deus falou, não, agora está legalizado. Sabe, uso capião de terreno? Não existe isso. Uso capião. Não, deixa aí, agora já está aí, fica desse jeito. Não existe. Então, dentro dessa questão, mudam os agentes, mas a forma é a mesma. É tolerar que uma mulher que se diz profetisa, ela não é nem chamada de profetisa, porque existiam sim profetisas, mas ela se diz profetisa, que ela ensine e engane os servos para que se prostituem e comam do sacrifício da idolatria. A mesma coisa da doutrina de Balaão. E Tiatira tinha uma característica muito própria, que lá tinham várias associações. Era uma cidade menor, mas tinham ali alguns ajuntamentos, algumas associações, e muitas vezes, aqui a gente vai lembrar do Salmo 1. O que ocorria? Para que você conseguisse de alguma forma ter algum tipo de benefício, de lucro, você precisa comer com essas pessoas, você precisa se associar de alguma forma com essas pessoas, senão você não consegue. Então tinha várias associações. E aí a gente lembra do Salmo 1. É o caminho, é se deter na roda dos escarnecedores, é tomar conselho com os ímpios, essas questões que podem, de forma muito sutil, se cristalizar na nossa vida e tornar algo assim. A gente precisa olhar para João 17. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É óbvio que a gente acaba conversando com todas as pessoas e evangelização. A gente está nesse mundo vivendo, comendo, bebendo, tudo. Só que é preciso observar qual é o limite. Até onde pode ir, até onde eu posso ir. Eu posso me associar? Não posso me associar. Porque luz e trevas não vai ter a compactuação. E nesse se associar fala muito claramente disso, de você tolerar esse tipo de ensino, esse tipo de questão, e para que tenha algum tipo de lucro, não, eu preciso frequentar aqui, eu preciso estar aqui para que tenha algum tipo de lucro. E aí Jesus fala, não é assim. Vocês não podem tolerar, sentar ali e compactuar da mesma coisa, não pode. E aí, lembrando do Salmo 1, o interessante essa exortação, ela vem muito antes, né? Para que a gente tome cuidado, caminho, onde a gente senta, essas questões todas. Só que no versículo 21, disse-lhe e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então houve assim, não é algo que o juízo vem, que aqui os pés semelhantes ao latão reluzente. Não é algo tão repentinamente. Há um tempo. E Deus claramente, lendo a palavra, claramente Deus é aquele que deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Quando a gente fala em dispensações, não é o estudo aqui, não é o propósito. Mas quando a gente fala em dispensações de milênio, fala em dispensação de graça, né, que é a presente dispensação, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei chegando na graça, há um fechamento. As dispensações elas estão fechadas dentro de um tempo. E a graça está aqui. E vai fechar. Dentro da dispensação da graça, Deus está dando tempo de arrependimento. E as pessoas acabam confundindo muito. Falam assim, não, a lei dura. A lei é dura mesmo. A lei foi dura coisa, né? Tanto é que as pessoas não conseguem cumprir a lei. Mas quando você olha para a graça de Deus e quando as pessoas rejeitam a graça, quando Jesus fala assim para os discípulos, vocês vão lá e anunciam a palavra. É óbvio que ali a dispensação da graça propriamente não está estabelecida, a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, está escrito em Tito, mas ainda não havia a morte e a ressurreição de Cristo. Mas eles estão anunciando esse Cristo. E eles estão anunciando esse Cristo. E aí Jesus fala o seguinte, se vocês entrarem num lugar e alguém rejeitar a palavra, sacudam o pó.
não levem nada, que era costume nessa questão de sacode, não vou levar nada dessa cidade. Sim. Só que ele fala assim, e eu acho esse texto extremamente duro, mas é verdadeiro. E fala assim, naquele dia haverá menos rigor para as cidades de Sodoma e Gomorra do que para esses que rejeitam a palavra. Então a gente está na graça, amém, glória a Deus, a graça de Deus se manifestar trazendo salvação. Mas a rejeição dessa graça, Jesus fala assim, haverá menos rigor para quem, para Sodoma e Gomorra, e quem essas cidades são conhecidas por causa da sua vida promíscua e rejeição e dar as costas para Deus, mas há menos rigor para eles do que para aqueles que rejeitam a palavra. Olha a questão do contexto da graça. Sim. E aqui, para a igreja de Tiatira, Deus falou assim, eu dei um tempo para se arrepender, mas eles não se arrependeram. Por que não se arrependeram? Porque há pessoas que são de dura cerviz. Elas não se curvam, elas não se prostam, elas acreditam que não precisam se curvar diante de Deus e reconhecer o seu erro e o seu pecado. Só que, tomara que fosse agora, algumas, obviamente nem todos vão, mas todos vão precisar se prostrar diante dele, porque está escrito. Paulo falou, escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui a oportunidade está aberta. Ele fala assim, eu dei tempo para que eles se arrependeram da sua prostituição, só que eles não se arrependeram. E eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes, mais uma vez, e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então Tiatira é a menor cidade, mas tem a carta mais extensa. E aqui, pôr sobre uma cama, é isso mesmo, é pôr sobre um leito de enfermidade. É assim, o pecado ele traz algumas consequências, muitas consequências. E por incrível que pareça, a questão física, ela ainda é secundária, porque a principal é a morte espiritual. Não tem como comparar. Mas existem algumas questões que, por causa de uma ação deliberada pecaminosa, essa questão vem de ser colocado num leito, né? Então existem questões que são ligadas à desobediência. Não estou falando que toda doença, toda enfermidade, toda questão de leito, não é isso. Obviamente que não é isso. Tem muitas pessoas, muitos irmãos santos na fé que são acometidos de enfermidade. Nós podemos ficar por causa que lá no Éden houve uma queda e a morte entrou e essas questões todas. Mas algumas pessoas, por causa de serem de dura cerviz, de não se arrependerem, elas acabam caindo nesse leito mesmo, porque elas não quiseram se arrepender. E aí o texto avança, quase chegando no final, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, mesmo em Tiatira, mesmo nessa igreja, isso é uma marca ao longo do tempo. Sempre existe um remanescente fiel, sempre. Sempre existe um remanescente fiel. Pega a história da igreja perseguida, pega a história do povo de Deus, sempre existe um remanescente fiel. Mesmo ali no período interbíblico, não há um profeta falando, mas quando você estuda a história desse período, existe alguém que está lá se mantendo fiel lá. Tem alguém lá, como eu disse lá, tem a revolta dos Macabeus, tem todas essas questões, então tem lá alguém que se mantém, que é uma voz do que clama no deserto. Existe lá um João Batista pregando, né? Existe alguém, e aqui existe um remanescente fiel. O próprio Elias, quando da sua época, de toda aquela dureza de coração, e a gente está falando de Jezabel, lá existiam 7.000 joelhos que não se dobraram, né? Elias até caiu no engano de achar que era só ele.
Sim. Não, Senhor, eu tenho aqui, tô sofrendo. Não, Elias, não é só você, tem um remanescente fiel, aí tem 7.000 que não se dobraram. E aqui é uma marca também da igreja de Tiatira. Tem alguns lá que não se prostituíram com a doutrina, não adulteraram. E o adultério não é apenas e tão somente o adultério de falar de uma relação sexual, de um adultério fisicamente falando, propriamente. Não, tem um adultério espiritual. Lê o profeta Oséias, lê o que acontece ali. Então existe essa questão de adulterar, de violação de aliança, que o povo espiritualmente abandona um para seguir no outro, e isso é considerado um adultério, que é muito recorrente no Antigo Testamento, com o povo de Israel vivendo essa prática. Você lê o livro dos Juízes, como é que se constituiu o livro dos Juízes? Deus abençoa o povo se afasta de Deus, o povo se prostitui, clama a Deus, Deus levanta um juiz, há uma libertação, vem um período de bonança, o povo se prostitui. Esse é o livro dos Juízes. E Deus vai levantando juízes, porque o povo, via de regra, lá no tempo da bonança, se afasta de Deus e acaba prostituindo, e outras questões mais no deserto. Mas aqui existe esse remanescente fiel que tem essa questão do conhecimento das profundezas de Satanás, que é uma questão muito vou usar aqui uma palavra dos gnósticos, também uma questão que vem muito antes não, mas que vem antes mesmo do cristianismo, essa questão do gnosticismo, essa questão da valorização do conhecimento como sendo um caminho para a libertação plena do homem. Então, através do conhecimento vem mas um conhecimento meramente, às vezes esotérico, às vezes um conhecimento meramente teórico. Então, quando fala desses cristãos, há duas interpretações: que eles não conheciam as profundezas e eles eram ridicularizados, ou que os gnósticos conheciam as profundezas e se vangloriavam em cima deles. Mas eles falam das profundezas, de Satanás. Essa questão a gente pode voltar lá para Romanos, capítulo 11, quando há aquele hino de adoração ao Senhor, da profundidade do conhecimento, quem conheceu a mente do Senhor. Esse texto é lindo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então tem essa questão do conhecimento profundo, que esse ensinamento gnóstico acaba tentando se sobrepor à igreja de Tiatira e ridicularizando aqueles que não aderem a essa questão do esoterismo, essa questão mais mística, que também é uma tônica que a gente precisa tomar cuidado hoje em dia. Sim, né? Então, se a gente não tomar cuidado, tem cristão lendo horóscopo. Isso, não sai de casa sem ver que cor é que tem que usar, né? Exatamente. É amarelo. Aí pega o jornal A, fala assim, olha, a tua cor é vermelha, vai no outro jornal é azul, na outra é verde, daqui a pouquinho é um arco-íris andando na rua para tentar atrair. Sim. Então, voltando a uma fala minha, o homem, ele é crédulo, o homem precisa crer. Existem aqueles que negam, né, a necessidade de fé, que ridicularizam, essas questões. Mas o homem, se você isola o homem em algum lugar, em determinado momento ele vai buscar alguma coisa, que ele vai falar assim, tem alguma coisa maior do que eu, não é possível. E os Salmos diz que os céus manifestam a glória de Deus, firmamento anuncia a obra das suas mãos. A carta aos Romanos fala sobre isso, né? Os céus estão aí para falar que existe alguma coisa. Então tem essa questão, os homens precisam crer, e às vezes essa crença é direcionada para algo. Existem as crenças mais bizarras possíveis, existem crenças em absolutamente tudo. E a gente precisa tomar cuidado, e a igreja de Tiatira tinha lá os remanescentes que não seguiam essa doutrina, né? E a orientação é para eles reterem o que eles têm, e aí vem essa palavra também de fortalecimento. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqui também é interessante que habitualmente poder, a palavra no original é dínamos, que dá origem a tantas outras palavras como dinamite, outras mais, né? Fala desse poder, algo mais miraculoso. Aqui não, aqui a palavra não é dínamos, aqui a palavra o sentido é de autoridade.
Então, se vocês permanecerem fiéis, eu vou dar a vocês autoridade. Autoridade para quê? Autoridade de governo, autoridade de regência, autoridade para estar com Cristo quando do estabelecimento do reino milenial, que é um outro assunto, e outras questões mais. Quem vai estar lá? São os fiéis. Esses que se mantêm, que são arrebatados, que são transformados e têm agora autoridade. Né? Há essa divisão, né, em alguns textos. Jesus é arguido assim: quem deu, com que poder ou autoridade você faz isso? Né? Então são coisas distintas. Você pode ter poder, mas não ter autoridade. No caso de Cristo, não. Nele habita a plenitude de todas as coisas, de todos os poderes, tudo é o que está lá escrito lá em Mateus. Mas aqui a promessa é de autoridade. Autoridade para governar com Cristo. E lhe dareis poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerás, serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então tem esse governo, tem essa promessa de receber autoridade, tem essa promessa de governar com Cristo, que é a posição que a igreja é uma posição dada à igreja. Uma posição dada para aqueles que são igrejas, são arrebatados e que regem agora com Cristo as nações com vara de ferro. Claramente, e aí também é um outro estudo falando de grande tribulação, de reino milenial e todas essas coisas, a posição que a igreja vai ocupar dentro desse governo, desse período tudo. E aqui há uma promessa de que nós vamos receber de Deus autoridades. Não é uma promessa só para Tiatira, é uma promessa para a igreja, é uma promessa para aqueles que permanecem até o fim. Quando ele fala de dar a estrela da manhã, é claramente também uma expressão de receber o próprio Cristo como seu Senhor, de receber Cristo em sua plenitude. Então eu vou dar para vocês a autoridade e a estrela da manhã. É o próprio Cristo que nós recebemos, que Deus deu, que Deus ofertou a nós e ofertará para aqueles que permanecerem firmes. Então a igreja de Tiatira tem essas características. E finalizando essa igreja, eu ressalto: muda os agentes, mas o cuidado é o mesmo com os ensinamentos errôneos, heréticos e que podem afastar, mas sempre lembrando a palavra: ao que vencer. Ao que vencer, vocês vão ter autoridade, vocês vão governar com Cristo, vocês vão receber o próprio Cristo na sua plenitude. Então essa é mais uma palavra que faz com que a gente glorifique a Deus e que todos os dias lute para se manter firme na presença de Deus.